Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Oi Eduardo, tudo bom? Annelise, como é que vocês estão? Pessoal, com o intuito de informar, com o intuito de trazer uma mensagem de, de uma agricultura melhor, é que a gente faz hoje nossa primeira live. A gente está a gente pesquisou lá no nosso grupo, com nossos produtores, e aí a gente decidiu fazer nesse nosso primeiro momento aí uma conversa, um bate-papo sobre os efeitos dos veranicos e se existe alguma maneira da gente mitigar esses riscos, se defender com esses riscos, se defender desses riscos inerentes à agricultura. A gente sabe que a atividade agrícola é uma atividade a céu aberto, é uma atividade que representa risco, só que a gente tem como se defender, né? A gente sabe e é sensível com tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado muito importante para a nação, é um estado que produz demais, produz muito e alimenta muito a nossa população. Só que esse ano o Rio Grande do Sul sofreu muito com os veranicos e a produção tende aí a perdas enormes, né? E será que a gente consegue se defender desses veranicos? Será que a nossa fábrica de produtores, dos produtores, que é uma fábrica a céu aberto, pode mitigar os riscos dessa falta d'água? Então essa nossa intenção dessa nossa conversa hoje é falar sobre isso. E eu fiz um roteirinho para a gente conversar sobre isso, que vai levar em consideração a fisiologia da planta e solo. Tá? O solo, que é o maior patrimônio do produtor, e a fisiologia da planta e os investimentos que o produtor faz ano a ano aí na sua lavoura para conseguir produzir. Então, falando em fisiologia da planta, esse problema, né, de veranico desperta nas plantas alguns efeitos fisiológicos que fazem com que a planta perca a produtividade. Um efeito ou uma situação que ocorre muito pela falta de nutrientes é a planta perder turgescência. Quando a planta perde turgescência, perde água, isso já é um problema sério com relação às secas. Outra questão que também o produtor pode se defender com relação aos veranicos é uma planta bem nutrida com magnésio. O veranico ele não é só a falta da água, ele é também uma situação de pouco magnésio, ele é uma situação de controle de temperatura. Como a nutrição por magnésio pode ajudar nessa questão de regulação, termorregulação, então uma planta bem nutrida por magnésio pode se defender por mais tempo. Outro efeito que a gente consegue mitigar com os riscos dos veranicos é o problema do abortamento de plantas, o abortamento de flores e vagens. Aí entra o papel do cálcio. Cálcio é um elemento muito importante para a estrutura da planta e também para a fecundação das flores. Quando a gente tem uma planta bem nutrida com cálcio, a gente consegue mitigar o efeito do abortamento. E esse efeito, sim, é um efeito muito severo com relação às perdas de produtividade. Outra questão que a gente consegue mitigar com os efeitos com uma boa nutrição é uma nutrição por potássio. Potássio é um nutriente que faz ativações enzimáticas e que consegue fazer com que a planta se defenda bem. Para não se estender muito nessa questão de fisiologia de planta, eu vou trazer aqui meu último assunto, talvez, para essa questão de falta de nutrição que vai gerar perdas, que é a questão de falta de cálcio com relação à síntese de etileno. A planta, se ela sofre algum estresse, ela vai se defender e vai produzir etileno. Quando a gente
quando a planta produz etileno, ela nada mais faz do que encurtar a sua vida, né? O etileno é um fito-hormônio que faz a planta encurtar o seu ciclo. E se a gente tem uma boa nutrição por cálcio, o cálcio é um inibidor dessa síntese de etileno, e aí a gente consegue então alongar o ciclo da planta, ou a planta cumprir com todo o ciclo que já está ali escrito no DNA dela. Se a gente alonga o ciclo da planta, nada mais faz do que fazer com que a planta encha mais grão por mais tempo. Esse encher mais grão por mais tempo, principalmente lá nos últimos estágios fenológicos da planta, faz com que ela ganhe mais peso e aí não perca tanto produtividade. Isso seria o que eu teria para falar aí como defesa do produtor para esses riscos de veranico, né? Agora vamos falar daquilo que mais interessa para o produtor, que talvez seja o maior patrimônio de todo produtor rural, que é o solo dele, né? O solo do produtor, a gente costuma dizer que o produtor pode perder tudo, menos o solo, porque se ele mantiver um solo adequado, no outro ano ele consegue produzir, que é o que a gente espera para os nossos amigos produtores do Rio Grande do Sul. A gente espera que essas perdas que ocorreram esse ano, nos próximos anos sejam recuperadas em dobro. Então, falando desse solo ou dessa construção de fertilidade de solo, é que a gente consegue, de uma maneira mais fácil, se defender dos riscos dos veranicos. Como a gente faz, então, para construir fertilidade? Fertilidade do solo nada mais é do que equilibrar as bases, aqueles nutrientes que estão no solo. Acontece que tá bastante difícil de fazer com que esses nutrientes entrem no perfil do solo por um motivo bastante simples. É o motivo de que o produtor não faz mais mecanicamente aquela injeção dos nutrientes no perfil do solo, porque existe o plantio direto. O plantio direto é uma ferramenta muito importante e também uma ferramenta que ajuda muito nessa mitigação do risco contra veranico. Porém, ele deixou aflorar aí uma deficiência de descida desses nutrientes no solo. Então, quando a gente quer construir um perfil do solo para se defender dos veranicos, a gente tem que pensar principalmente nesse cálcio, nesse magnésio, lá nos perfis mais profundos. Porque por onde que a planta bebe? A planta bebe pela raiz, não bebe? Só que a raiz ela só cresce onde tem cálcio. Se não tiver cálcio no perfil do solo, se não tiver a quantidade de cálcio adequada dentro de um perfil do solo, a planta não vai conseguir construir suas raízes. E sem construir suas raízes, ela vai ficar, então, à mercê daquela água superficial. Outro grande ponto de estruturação do solo que a gente pode trazer aqui é a questão de matéria orgânica. A matéria orgânica no solo mantém a umidade, a matéria orgânica mantém a temperatura, e mantendo a temperatura ela vai conseguir, esse solo vai conseguir manter um pouco mais a umidade. Outro ponto importante a se trazer é uma cobertura vegetal adequada. Um solo com uma cobertura vegetal adequada, com raízes agressivas, e aí a gente pode trazer o exemplo dos mix de sementes, a gente pode trazer exemplos de adubações de sistema, uma cobertura adequada no inverno agora. Essa matéria orgânica ou essa cobertura vegetal vai fazer com que a água infiltre no solo e a planta consiga ir buscar essa água. Eu reservei um dado aqui bastante importante que mostra um estudo que o pessoal do SESB fez, né? O SESB é aquela instituição que busca medir altas produtividades e busca ter até um concurso de altas produtividades. E aí o SESB fez um documento que mostra que o melhor jeito de você construir raiz é tendo cálcio. E lá nos perfis mais profundos é que a planta absorve mais água, a maior quantidade de água. Então, nesse estudo que o SESB aponta,
As altas produtividades, onde existe altas produtividades, é onde a planta consegue absorver 82%, 83% da água que ela utilizou no ciclo dela. Veja só, e esses horizontes mais profundos, né, abaixo de 20 centímetros, no caso lá do estudo, onde as plantas conseguiram desenvolver mais raízes, elas produziram mais, inclusive com produtividades chegando aí a 127 sacos por hectare. Então, pessoal, existem maneiras, essa é a mensagem que a gente gostaria de passar, existem maneiras do produtor se defender desses veranicos. A gente sabe que o risco climático existe, o produtor investe muito, ele investe numa semente correta, ele investe numa semeadura correta, ele investe em defensivos para a safra, e esses são ainda investimentos que a gente consegue contar em moeda. E os investimentos que a gente nem consegue contar em moeda, né? Que é o filho que estudou para poder tocar a lavoura, que é tudo aquilo que é inerente à propriedade e que também sofrem com esse risco. Tudo isso o produtor consegue se defender, né? De tudo isso o produtor pode se defender, e as maneiras que ele tem a gente tentou mostrar aqui de uma forma muito rápida. Então eu agradeço a todos que viram esse nosso vídeo, agradeço ao pessoal aqui do oeste do Paraná que está presente, ao nosso pessoal da fábrica, ao pessoal do Rio Grande do Sul que está, o Guerra, o Júnior que tá assistindo a gente, que estão passando, né, por esse problema de seca, que consigam levar então essa mensagem de que a gente consegue se defender sim, a gente consegue proteger o investimento que os produtores fazem, a gente consegue proteger esse investimento. Obrigado, Mauro, pela presença, você que também está lá no Norte Pioneiro, a Clara, que é nossa colega de trabalho, tão eficiente que está aí, o William, muito obrigado pela presença de vocês, e essa pequena mensagem então que a gente gostaria de mostrar. E para terminar, de fato, eu vou trazer aqui uma mensagem de uma grande pesquisadora brasileira, uma pesquisadora que infelizmente nos deixou no ano passado, que é a Ana Primavesi, e ela tem uma frase muito interessante, que ela diz: se você quiser entender o que uma planta está sentindo, se você quiser descobrir o que uma planta precisa, olhe na raiz da planta. Então a mensagem que eu deixo é: vamos construir raízes, vamos construir fertilidade de solo, vamos se defender então dessas situações inerentes ao clima. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês e um grande abraço.